Quero eu, sinceramente, externar o meu sentimento de gratidão a Deus, em primeiríssimo lugar, por estarmos aqui neste átrio santo, para juntos celebrarmos ao Senhor e rendermos graça ao seu santo nome, na beleza da sua santidade. Queremos também agradecer ao nosso pastor presidente José de Guimarães Coutinho, que tem nos abençoado, nos proporcionando uma grande oportunidade e responsabilidade de trabalharmos para Deus ali na área 115, na região do Ipaz de Cima. Assumimos lá a área no dia 10 de outubro. E pela graça do Senhor, tomamos posse lá do nosso pastor Daniel Matos. Nos abençoou. E nós, pela graça do nosso Deus, a gente tem trabalhado. Deus tem nos abençoado ricamente para a glória do seu nome. Já houve várias conversões, várias reconciliações, e Deus tem abençoado o seu trabalho de uma forma maravilhosa. Muitos irmãos desigrejados voltaram, estão se congregando pela graça de Deus, e assim Deus tem nos abençoado. Digo aos irmãos, estamos diante de um grande desafio e precisamos da oração da igreja para que o nosso Pai eterno, o Senhor, continue nos abençoando ricamente, dando graça, sabedoria, humildade, para trabalharmos para o Senhor e fazer o seu trabalho. E assim, amados irmãos, queremos agradecer mais uma vez o nosso pastor presidente, a diretoria, o colegiado de obreiro e toda a igreja, com certeza tem orado por nós. A nossa palavra nesta noite de gratidão é essa. Iremos neste momento trazer aos irmãos uma reflexão ainda breve da palavra de Deus nesta noite. E o texto hoje escolhido para nós meditarmos é no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 4, e o versículo de número 18 a 20. Atos, capítulo de número 4, versículos de número 18 a 20. Leamos então a palavra de Deus. Está escrito assim: chamando-os e ordenaram-lhes que absolutamente não falassem nem ensinassem em nome de Jesus. Mas Pedro e João lhe responderam: julgai se é justo diante de Deus ouvir-vos ante a vós outro do que a Deus. Verso 20: pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Que Deus abençoe grandemente a tua vida nesta noite, a tua alma, a tua mente, para guardar a palavra de Deus. Meus amados irmãos, iremos neste momento trazer uma reflexão sobre um tema: a ousadia de um pregador cheio do Espírito Santo de Deus. A ousadia de um pregador cheio do Espírito Santo de Deus. Estamos na casa de Deus nesta noite e viemos com um propósito todo especial de rendermos graças ao seu santo nome. Sabemos que Deus está aqui neste lugar
sabemos que toda a honra, toda a glória, todo louvor seja dirigida ao Senhor, o amado das nossas almas. Amada Igreja de Deus, capítulo 1 do livro de Atos dos Apóstolos, Lucas vai tratar exatamente da última reunião de Jesus aqui na terra, juntamente com os seus discípulos. E naquela reunião com Jesus e os seus discípulos, no momento que Jesus estava reunidos com os seus discípulos, surge uma pergunta. E essa pergunta foi: Senhor, será este tempo que o Senhor vai restaurar o reino a Israel? Jesus responde: não vos compete saber tempo ou época que o Pai reservou para a sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder a descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunha, tanto em Jerusalém como em Judeia, Samaria e até os confins da terra. Aí segue, amados irmãos, Jesus, depois de ter falado essas palavras aos discípulos, vê exatamente uma nuvem gloriosa à vista dos seus discípulos, envolveu o mestre, e o mestre foi subindo para as alturas. Enquanto ele subia, os discípulos ficaram olhando, e Flávio José vai escrever, dizendo na sua história, que houve os discípulos naquele momento de grande choro, diante dos discípulos, e apareceu exatamente 2 varões vestidos de branco, e diziam a eles: por que chorais? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, ele virá, aleluia. Amada igreja, Cristo virá para levar a sua igreja para a glória eterna. Louvado seja Deus para todo sempre. Capítulo 2, amados irmãos, a Bíblia fala exatamente no dia de Pentecoste, quando os discípulos estavam reunidos ali no cenáculo, esperando a promessa do Pai. De repente veio um som como de um vento vermente impetuoso, encheu toda a casa. Flávio vai falar exatamente sobre isso, e também a Bíblia nos registra esse momento tão especial, o momento da inauguração da igreja do Senhor aqui na terra. Logo, amados irmãos, capítulo 2 ainda também nos fala deste momento tão especial da igreja. Capítulo 3 nos fala exatamente quando os discípulos Pedro e João subiam para o templo, para a oração da hora nona. Apareceu um homem ali, coxo de nascença, há mais de 40 anos. Estava pedindo esmola. Pedro e João disseram para ele: olhe para nós. E naquele momento, ele fitou os olhos de Pedro e João. E Pedro disse: não tenho ouro, não tenho prata, mas o que eu tenho, isto te dou. Em nome de Jesus, anda. Ele começou a se levantar e pular e glorificar o nome do Senhor. O nosso Deus faz maravilha. O nosso Deus faz maravilha nesta noite. Quero te dizer nesta noite, meu irmão, Jesus está aqui para te abençoar poderosamente. Mas o texto ali com os irmãos nos fala, capítulo 4. Houve uma reunião com as autoridades daquela época. Ali estava Pedro, estava João reunido. Ali estavam os sacerdotes, sumos sacerdotes. Ali estava o capitão do templo. Reuniram Pedro e João com um propósito de eles pararem de falar de Jesus. Com um propósito. Eles tinham que parar de falar de Jesus de Nazaré. Mas eu falei aos irmãos, a nossa temática nesta noite é a ousadia de um pregador cheio do Espírito Santo de Deus. Irmão e irmã, ninguém pode parar um crente cheio do Espírito Santo de Deus. Ninguém pode parar um pregador usado nas mãos de Deus. Ele fala, ele testemunha de Jesus. A palavra ousadia no hebraico quer dizer pitarrom.
quer dizer exatamente 4 palavras escritas pelo alfabeto hebraico. Pitahon significa boca, significa cruz, muro e ligação. Mas por que esta palavra, então, ousadia, quer dizer pitahon, boca? Amada igreja, a boca nos representa a fala. E como representa a fala para mim, para você, para todos nós, foi exatamente Pedro começou a pregar a palavra do Senhor, usando a sua boca para falar com ousadia, com poder, com graça, com intrepidez, a palavra do Senhor nosso Deus. A boca representa a palavra, e a Bíblia não vai nos falar exatamente quando Paulo escreve Romanos 8, 18, que se diz: a palavra está perto de ti, na tua boca, no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos. Paulo usando os seus lábios para testemunhar, para falar da palavra de Deus. Paulo vai falar em Romanos 1, 18: pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação, tanto dos gregos como os gentios, para todos. Foi para mim e para você. Alguém pregou a palavra de Deus para você. Você creu na palavra, aleluia. Você aceitou Jesus como Salvador. Hoje você está aqui liberto pelo poder da palavra de Deus. Paulo vai dizer: certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus, aleluia. É poder de Deus, é a palavra do Senhor nosso Deus. Meu amado irmão, minha amada irmã, usa os teus lábios e fala da grandeza de Deus. Usa o teu lábio, seja um pregador usado na mão do Senhor. Seja uma pregadora usada nas mãos do Senhor nosso Deus. Diante das autoridades, prenderam Pedro e João. Depois resolveram soltar aqueles 2 homens do Senhor, com uma condição deles pararem de falar de Jesus Cristo de Nazaré. Mas Pedro estava cheio da graça, aleluia. Pedro estava cheio do Espírito Santo de Deus. Pedro estava cheio de virtude. Pedro estava presente e Pedro viu essas maravilhas. Pedro também viu quando Jesus estava com Jesus em alto mar. Quando se levanta exatamente uma grande tempestade, de repente os discípulos ficaram atemorizados, com medo, e gritaram: mestre, não te importa, queremos perecermos? E Jesus levanta a sua mão e disse: calma-te, aleluia. Pedro, tu viu estas coisas? Diante de tantos e tantos fatos que Pedro viu, andava com Jesus, ele viu quando Jesus entrou na casa de Jairo, e naquele momento a filha de Jairo estava morta, mas Jesus entrou e disse: menina, eu te digo, levanta, toma nas mãos. Ela se levantou e a sua família começou a glorificar o nome do Senhor. Pedro viu exatamente quando Jesus deu uma ordem para a menina trazer de volta a sua alma. Pedro estava também, quando Jesus estava caminhando para a cidade de Naim, de repente estava aquele mancebo, aquele jovem, adolescente, melhor dizendo, com 10 anos de idade. E Jesus mandou parar, que eu conduzia, e disse: mancebo, eu te digo, levanta. E ele se levantou. Que Pedro viu tantas coisas na parte do Senhor, e Pedro disse: eu não posso deixar de falar, que temos visto e ouvido da parte de Deus. Amados irmãos e amadas irmãs, quando eu leio esse texto sagrado, muitas vezes eu fico pensando exatamente o homem que se entrega na mão de Deus.
para fazer a obra do Senhor, com autoridade e com unção. Pedro estava cheio do poder de Deus, cheio da graça do Senhor. Por isso ele desafiou as autoridades daquela época, dizendo: eu não posso deixar de falar do que tenho visto e ouvido da parte do Senhor nosso Deus. A ousadia de um homem cheio do poder de Deus. Irmão, ninguém pode parar o homem que está exatamente sendo usado por Deus para falar do amor de Deus. É bem verdade que estamos em uma sociedade que muitas vezes quer parar a boca da igreja. Mas eu quero te falar nesta noite, meu irmão, minha irmã. Fale de Jesus Cristo de Nazaré. Fale de Jesus de Nazaré. Pois nós somos embaixadores da verdade. Da verdade que liberta, que transforma, que regenera, que purifica. A verdade do Senhor nosso Deus. Que precisamos pregar na verdade, com ousadia e com poder, a palavra de Deus. Boca, cruz. Amado irmão, cruz significa renúncia. E para nós sermos um homem pregadores da palavra de Deus, precisamos renunciar ao nosso próprio eu, nosso próprio ego, e nos escondemos atrás da cruz de Cristo, para sermos usados por Deus. Não é com palavras bonitas, palavras fictícias, não, mas é cheio do poder de Deus. Tem que haver renúncia para o homem e uma mulher usado por Deus. Tem que haver renúncia. Tem que haver renúncia para o homem que quer ser deixado Deus usar ele. Ele tem que se esconder atrás da cruz. Ei, meu irmão, deixa Deus te usar. Não usa Jesus, mas deixa Ele te usar. Para você pregar a palavra do Senhor nosso Deus. Aleluia. A cruz significa renúncia. Muro significa separação. E Paulo vai falar exatamente a morte de Cristo, a carne de Cristo, o sangue de Cristo, vem nos trazer essa união entre judeus e gentios, através do seu sangue. Somos um povo só, somos uma igreja, pelo poder da palavra de Deus. Mas também, irmãos, o muro significa separação. Para um crente ser cheio do poder de Deus, ele precisa se separar do mundo, ser um homem cheio de Deus, aleluia. Mundo é mundo, igreja é igreja. Mundo é mundo, igreja é igreja. Precisamos estar usados por Deus e fazermos a diferença na nossa geração. Nós estamos vivendo, aleluia. Tem que haver separação. Nós somos o noivo de Cristo. Nós somos a igreja de Deus. Somos um povo eleito. Somos sacerdócio real. Somos nação santa. Povo de propriedade exclusiva de Deus. Aleluia. Aqui na terra. O mundo, irmão, não podemos nos misturar com o mundo. O mundo tem as suas ideologias. Mas nós temos a palavra de Deus, que faz a diferença na mão de um homem, usado por Deus. A igreja, nós precisamos de homem ousado. Nós precisamos de homem ousado, que usa a sua boca, não para falar mal do seu próximo, não para falar mal do seu irmão, mas para falar de Jesus, para testemunhar da palavra de Deus. Aleluia, aleluia. Precisamos ter separação, mas precisamos ser também ligados. Quando um crente está diante de Deus, ele tem uma ligação íntima com Deus, tem uma intimidade com Deus. É por isso que a palavra piterã quer dizer exatamente boca, aquele que fala, cruz, aquele que renuncia, muro, aquele que separa, e ligação com Deus. Precisamos estarmos ligados com o Senhor nosso Deus. Quando o crente está ligado, ele fala com Deus. Ele tem intimidade com Deus, irmão Costa Ferreira. É um homem que está cheio de Cristo. Ele prega na ousadia de Deus. Ele prega, ele canta, ele ora, aleluia. E deixa Deus usar ele, aleluia.
porque há uma ligação entre ele e o nosso Deus. O que faz o homem ousado na mão de Deus? Lucas vai nos falar exatamente um homem ousado. Foi Estevão, um homem usado na mão de Deus, um homem que pregava com autoridade. Depois que Estevão estava ministrando a palavra do Senhor, trazendo um sermão expositivo, e naquele momento as autoridades cercaram Estevão e começaram a apedrejar Estevão. Mas enquanto as pedras batiam no Estevão, Estevão olhou para o céu e disse: eis que vejo os céus abertos. Aleluia! Eis que vejo os céus abertos e a glória de Deus, e Jesus que estava à sua direita. Meu amado irmão, minha amada irmã, sou um homem usado por Deus, cheio do Espírito Santo de Deus, cercado de homens violentos, com pedras nas mãos, e ele recebendo as pedradas, mas ele glorificava o nome do Senhor, ele bendizia o nome do Senhor nosso Deus, e dizia: eu vejo os céus abertos, aleluia, eu vejo a glória de Deus. Enquanto os homens apedrejavam Estevão cheio do Espírito Santo, o céu se descortinou para Estevão glorificava o nome de Deus. Isso é o homem ousado nas mãos de Deus, é o homem que se entrega para o Senhor nosso Deus. Meu amado irmão, minha amada irmã, que falar de Sadraque, Mesaque, Abednego, diante das imagens que Nabucodonosor levantou no campo de Dura, para eles prestarem louvor e adoração. Mas aqueles homens eram homens também ousados na mão de Deus, e disseram: fica tu sabendo, ó rei, se o nosso Deus quiser nos livrar, ele vai nos livrar da tua mão e na fornalha. Mas uma coisa eu vou te dizer: nós não vamos te adorar o teu Deus, nem as tuas imagens. Isto é crente cheio do poder de Deus. Isto é crente ousado, irmão. Ele não nega a sua fé, ele prega a palavra de Deus, aleluia. Ele sabe que ele tem crido no Senhor nosso Deus. Que tal falar de Daniel? Depois do decreto do rei, não poderia ninguém mais orar, fazer outra petição, senão ao Deus de Nabucodonosor. Mas ali estava o homem, quando soube o decreto, e foi para a sua casa orar ao Senhor, buscar a Deus, aleluia. Isso é ousadia. Isso é ousadia de um homem que tem Deus na vida, que prega a palavra, que anuncia a verdade, que testemunha de Jesus. Por isso o apóstolo Pedro disse: não podemos deixar de falar, que temos visto e ouvido da parte de Deus. Outra vez eu quero te falar nesta noite, meu irmão, minha irmã, fale de Jesus Cristo. É bom falar de Jesus, é maravilhoso pregar o Evangelho, dizer que Jesus Cristo salva, cura, batiza com o Espírito Santo, e brevemente vem buscar a sua igreja, a sua noiva, para o céu de glória. Nós devemos pregar o Evangelho, e pregar com ousadia mesmo, com cheio do poder de Deus, com intrepidez, a palavra do Senhor que liberta. Esta palavra é viva, é poderosa, é santa, é inerrante, é gloriosa. Ela purifica, ela liberta, ela transforma, ela regenera.
A palavra de Deus, aleluia, tem que ser pregada pela igreja do Senhor. E aqui está a igreja de Deus nesta noite. Você, meu irmão, você, minha irmã, você é uma atalaia de Cristo, você é um arauto de Cristo. Pregue a palavra de Deus, aleluia, mas pregue com ousadia. Pregue com ousadia. Te esconde atrás da cruz de Jesus Cristo e fala da grandeza de Deus, aleluia, da palavra do Senhor, nosso Deus. Esta palavra que tem mudado as nossas vidas. Quantas vezes, meu irmão, minha irmã, nós temos ouvido testemunhos brilhantes de homens e mulheres que têm pregado a palavra do Senhor. Esta palavra chegou com tanto efeito, tanto poder na vida de um homem, de uma mulher, porque este homem, esta mulher pregou com ousadia. E precisamos buscar o Senhor, entregarmos nossa vida para Deus mesmo em reserva e deixar Deus nos usar para falar da sua grandeza, do seu poder. Para pregar a palavra do Senhor precisa, ela está cheia do Espírito Santo de Deus, cheio da graça de Deus, aleluia. E quando o homem e a mulher está cheio do Espírito Santo de Deus, ele prega com ousadia, ele fala da grandeza de Deus, aleluia. Ele não tem timidez não, mas ele fala mesmo a bondade de nosso Deus. E às vezes você vai dizer, mas eu não tenho o dom de pregar, o dom de ensinar. Mas a tua vida, por onde você passa, você é um grande testemunho da palavra de Deus. Pregue com a tua vida. Testemunha com o teu legado. Dá um bom testemunho. Por onde você andar, onde você coloca a planta dos teus pés, você está testemunhando da verdade de Cristo. Você é um pregador da palavra. Você é um anunciador da palavra. Pregue a palavra em tempo e fora de tempo. E deixa Deus te usar. Deixa Deus te usar, aleluia. Deixa o Espírito Santo te usar para você pregar a palavra de Deus com ousadia. Não é somente pregar, irmão, mas temos que pregar com ousadia, com poder, com graça, com unção. Temos que pregar com a nossa vida. Tem que dar um bom testemunho que somos pregadores da verdade. Crianças, jovens, senhores, senhoras, adolescentes. Cristo nos chamou para sermos semeadores da verdade eterna. Pregadores da palavra do Senhor nosso Deus. Enquanto você estiver aqui na terra, meu irmão, use a tua boca e fala da grandeza de Deus, da palavra de Deus, aleluia. Esta palavra que é santa, aleluia. Esta palavra que transforma a vida. Você quer ver o teu trabalho sendo prosperado? Na igreja que você está? Seja um grande pregador da palavra de Deus. Anuncie a verdade. Comunique a verdade de Jesus. Fale da grandeza de Deus. Fale da bondade de Deus. Fale o que Deus fez na tua vida. Fez na vida da tua família. Fez na tua vida. Que Deus tem feito na tua vida. Grandes coisas o Senhor tem feito por nós. E por isso nós estamos alegres. Estamos felizes nesta noite. Anunciando a palavra de Deus. Falando da sua grandeza. Por isso o apóstolo Pedro, ele vai falar com toda a firmeza. Não podemos deixar de falar ou de ensinar aquilo que temos visto e ouvido da parte do Senhor nosso Deus. Que Deus te abençoe grandemente. Seja um crente ousado para pregar a palavra de Deus. Seja uma mulher ousada nas mãos de Deus. Não seja tímido, não seja tímida, mas seja um homem de Deus, uma mulher de Deus. As almas estão perecendo, mas aqui tem uma igreja que prega, aleluia. Deus tem abençoado aí a Desle.
134 áreas de trabalho pastorais. Sabe por quê? Porque nós somos pregadores da verdade. Pregadores da verdade de Deus, aleluia. Como disse o Senhor Jesus Cristo, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Aleluia. Onde estão os livres? Levanta a mão em sinal. São os livres, aleluia. Você foi livre pelo poder da palavra. Foi o sangue de Cristo que te libertou. Foi a palavra que te libertou. E hoje você está aqui na casa de Deus. Aleluia, louvando a Deus. Glorificando ao Senhor. E dizendo, livre sou. Aleluia. Pelo poder da palavra de Deus. Que Deus nos abençoe. Agradeço a oportunidade. Em nome de Jesus.